eu quero ler, irmãos, o texto da nossa confissão belga, o artigo 30. Nós tivemos, então, muitas aulas já sobre a natureza da igreja, o dever de juntar-se à igreja. Aprendemos muito sobre a doutrina de Cristo, sobre a justificação pela fé. E hoje nós vamos entrar num assunto muito importante, embora nem sempre, não é, tão levado a sério por muitas, até comunidades cristãs. Algumas pessoas acham que o assunto acerca da organização da igreja é uma questão meramente secundária, então não tem tanta importância, mas nós reformados reconhecemos com tanta importância que está justamente em uma confissão de fé, justamente para compreendermos a importância da organização da igreja. Artigo 30 fala sobre o governo da igreja, diz bem assim: na liturgia o texto é um pouquinho diferente, até as confissões têm negócio de tradução também, viu? Mas eu vou ler aqui no livro. Cremos que a verdadeira igreja deve ser governada conforme a ordem espiritual que o nosso Senhor nos ensinou em sua palavra. Deve haver ministros ou pastores para pregarem a palavra de Deus e para administrarem os sacramentos. Deve haver também presbíteros e diáconos para formarem com os pastores o conselho da igreja. Assim, eles preservam a verdadeira religião e zelam para que a sã doutrina siga o seu curso, para que os maus sejam disciplinados de forma espiritual e sejam contidos, e também para que os pobres e todos os aflitos sejam socorridos e consolados segundo as suas necessidades. Assim, tudo será bem feito e com boa ordem, quando tais homens fiéis são escolhidos, segundo a regra que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. Só essa referência a Timóteo, né, que vai ensinar justamente sobre as qualificações ou as qualidades que devem ser observadas nesses oficiais. Eu quero ler ainda também um texto da palavra de Deus, Tito capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 5, que também fala, né, é uma outra lista semelhante àquela que Paulo fala a Timóteo, sobre as qualificações e os deveres também dos ministros. Ele fala bem assim, Tito capítulo 1, verso 5 em diante: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Até aqui, meus irmãos. Até aqui é o suficiente para nós. Para a nossa necessidade de hoje, não é? De aprendermos um pouquinho sobre o governo da igreja. Bem, meus irmãos, então, aqui no artigo 30 da nossa confissão, né, a confissão belga, nós temos o assunto justamente sobre o governo da igreja. Se os irmãos puderem só prestar um pouquinho atenção no cenário, né, que nós vivemos como cristãos, nós estamos, digamos assim, unidos por algumas doutrinas essenciais a várias outras comunidades, até mesmo que não são reformadas. Então, observando o meio cristão, como as igrejas se desenvolveram, podemos observar também que, por exemplo, cada comunidade, às vezes, tem um sistema de governo bem diferente do outro, certo? Então, se você olha um pouquinho nessas comunidades históricas, você vê, por exemplo, o modelo episcopal, que é o modelo usado, por exemplo, pelos anglicanos, ou também pelos católicos romanos. Esse é um sistema de governo onde você tem um líder humano superior na igreja. Então, você tem um papa, por exemplo, não é? Um líder realmente que tem, digamos assim, primazia na comunidade. Isso acontece, então tem esse sistema mais episcopal. Também podemos observar um sistema que é um pouco mais congregacional, né? Então tem as próprias igrejas congregacionais, as igrejas batistas têm um sistema parecido com os congregacionais, não é? E esse sistema de governo não tem ênfase, por exemplo, nos presbíteros, né? Eles têm pastores, presbíteros, diáconos, tudo direitinho, certo? Só que existe uma ênfase, por exemplo, não é, na comunidade. A ideia do sistema congregacional é que a comunidade, ela escolhe, entende? Escolhe e tem muito poder de escolha nesse sentido. Então você tem esse sistema
congregacional, é modelo histórico também, não é? Inclusive, na grande Assembleia de Westminster, por exemplo, havia diferenças de modelos de governo também. Então havia o sistema presbiteral, havia o sistema congregacional e outros também que foram surgindo durante o tempo. E também nós temos, não é? Inclusive, pegando esse exemplo de episcopal, não parece, mas se você for analisar bem, essas comunidades neopentecostais e até pentecostais seguem um modelo parecido também com o modelo papista. Ou seja, a ideia do modelo episcopal, que tem um líder central. É por isso que não é estranho vocês saberem aí, nós já passamos por isso há muitos anos atrás, não é? De termos um pastor presidente da igreja. Então, basicamente, a pessoa não faz parte da comunidade, então não é um pastor local, não sabe a realidade dos membros, o contexto, mas mesmo assim ele tem poder de interferir aqui. E isso é uma coisa um pouco estranha, porque parece muito com o sistema católico romano. Muito parecido mesmo, certo? E finalmente nós temos o sistema reformado, que é o sistema presbiteral. Quem usa esse sistema são os presbiterianos e os reformados, então, que subscrevem essa forma de unidade. São os modelos comuns que nós temos aqui, não é? Eu quero ler aqui, então, um pequeno resumo sobre o artigo, não é? Para entendermos sobre o que o artigo fala. Nosso ponto de partida a estudar sobre o governo da igreja é a fé em como a igreja deve ser organizada e governada, conforme uma forma de governo chamada espiritual, que é citada aqui no artigo, para distingui-la das formas de governo civis ou mundanas. O próprio Senhor nos ensinou essa forma em sua palavra. Então, é um ponto muito essencial. As igrejas de Cristo não podem copiar o modelo de governo do mundo ou o modelo de governo civil. Entende? Não é possível para uma comunidade cristã, querendo ser fiel, copiar o modelo que nós encontramos no tipo de governo civil, por exemplo. Lá fora existe hierarquia. Então significa dizer que pessoas têm cargos de importância maior e, portanto, mandam, têm mais autoridade. E na Igreja de Cristo, o único cabeça é Cristo. Então o sistema de governo não pode colocar pessoas acima das outras. Isso é muito, muito importante mesmo. Por isso é chamado de um sistema de governo espiritual, não é? Isto implica em que deve haver pastores para pregarem a palavra de Deus e administrarem os sacramentos, mas também presbíteros e diáconos para formarem com os pastores o conselho da igreja. Então, no nosso sistema presbiteral, vamos dizer assim, reformado, a comunidade ela é governada por um conselho de oficiais. Não é um homem só. Não é, por exemplo, no sistema reformado, o pastor não manda na igreja. Isso é importante. O pastor não manda na igreja. Eu, por exemplo, não posso usar, nesse sentido, alguma autoridade para dizer bem assim, você faz parte da igreja, você não faz. Isso não existe. Na lógica do sistema reformado, não é? É um conselho, ou seja, os presbíteros da igreja, que são os pastores da igreja, que pastoreiam o rebanho, inclusive a mim. E esses presbíteros são eleitos pela igreja, não é? Então, o sistema de governo reformado é um sistema plural. Não coloca a centralidade em um homem só, não é? Isso é claramente uma distinção, não é, daquele sistema romanista que colocava o poder, não é, em um homem, para decidir absolutamente tudo na igreja como sendo a grande autoridade da igreja. E com isso acabando deixando de lado a autoridade de Cristo. O que Cristo nos quer dizer em sua palavra? Não importa muito, desde que o líder central diga o que é. Então, basicamente é isso. Essa maneira, então, é estranha e não procede da palavra de Deus, não é? Então devemos pensar acerca disso, porque a palavra do Senhor não nos deixa às escuras com relação a esse assunto. Às vezes a gente pensa bem assim, a Escritura fala de salvação, não é? Fala de muita coisa boa, muita coisa da graça de Deus, mas questão de organização eu acho que tem muito mais a ver com a própria comunidade. Eu acho que cada grupo, né, do meio cristão tem o direito de escolher como vai funcionar a igreja. Será que é assim mesmo? Veja, nós como protestantes temos máximas em nossa história que são os solas da reforma protestante. E um desses solas, muito destacado, é o sola escritura. Só que o sola escritura ele não pode ser aplicado somente quando nos convém. Ele tem que ser aplicado a tudo. Então, quando eu falo de sola escritura, significa dizer que nós submetemos à escritura tudo o que nós fazemos. Seja o culto. Por que nós temos um culto peculiar? Porque nós não podemos escolher como o culto vai ser. O culto não é uma ação humana nesse sentido, que inicia com o próprio ser humano. O ser humano não escolhe como vai cultuar a Deus. Pelo contrário, Deus chama o homem e Deus revela como ele deve ser adorado. Por isso, o sola escritura vale para o culto.
Quando a gente fala de reforma protestante, por exemplo, a reforma veio não só para falar sobre um novo entendimento ou um entendimento fiel sobre a salvação, mas também como o povo de Deus deveria o adorar, deveria ser governado por sua palavra. Então, até na questão do governo da igreja, se vai ser episcopal, se vai ser congregacional, se vai ser presbiteral, temos que olhar para a Escritura e observar o que a Escritura ensina sobre isso, né? Qual é a exigência do Senhor. Então, observando esse segundo ponto, a forma de governo da igreja se baseia na Escritura. Como deve ser então governada a igreja do Senhor? A esta pergunta antecede outra pergunta. Nós mesmos podemos decidir sobre a maneira de a igreja ser governada ou a Bíblia então deve ser decisiva sobre isso? A prática aparentemente ensina que os homens decidem, porque parece muito mais prático e até mais rápido você resolver essas coisas sem se preocupar tanto com uma exegese bíblica, uma interpretação da Escritura, né, da palavra de Deus. Parece muito mais simples resolver isso aí. Essa grande variedade, então, que vem por causa das preferências dos homens, não é? Parece indicar que a forma de governo da igreja depende das circunstâncias e das opiniões humanas. Então, algumas pessoas acham melhor. Por exemplo, eu tenho que admitir que o sistema reformado, o sistema de governo reformado, tanto local como geral, ele é muito mais lento. Isso é fato. Tudo nas igrejas reformadas em termos de organização é mais lento do que em qualquer outra. E por que isso? Porque o nosso objetivo não é ser prático e resolver as coisas logo, é ser fiel. A gente não foi chamado para poder dar um jeitinho, né, para tentar adiantar alguma coisa, para ficar mais fácil para os irmãos. A ideia é que sejamos fiéis, nos submetamos justamente àquilo que o Senhor ensina. Não é? Isso é muito, muito importante mesmo. De fato, de fato tentou-se mostrar, principalmente a partir do século passado, que a Bíblia não indica a maneira de a igreja ser governada. São usados dois argumentos, então, argumentos modernos, para dizer que as comunidades têm liberdade para escolher o modelo de governo da igreja. A forma de governo da igreja é uma questão de utilidade. Esse é um argumento usado pelos cristãos modernos, não é? A forma de governo da igreja é uma questão de utilidade, simplesmente isso. Temos que ver simplesmente o que é necessário numa determinada época e não fixar-nos numa só forma. Esse é o argumento. Assim como há várias formas de governar países, existem reinos e repúblicas, etc., né? Vários sistemas de governo. Assim também há várias formas de governo na igreja. O argumento da utilidade decide sobre a forma mais conveniente. Então, basicamente, você copia esse tipo de pensamento do mundo. Você olha para a sociedade e percebe que, durante a história, os tipos de governo mudaram. Você tinha, então, antigamente, monarquias absolutistas, monarquias parlamentaristas, depois você vai para a república, e assim por diante. Você vai avançando, e as pessoas aqui, ou muitos cristãos, acabam entendendo que o modelo como a igreja deve ser governada deve imitar essa praticidade do mundo. Está limitado muito à época, né, aos novos questionamentos, às novas filosofias, e esse é o argumento que usam para justificar, então, esse afastamento de aplicar o sola escritura à questão do governo da igreja. Conforme o Novo Testamento, foram os apóstolos que dirigiram a igreja, bem no início. Não havia ainda uma forma de governo fixa. Não sabemos exatamente como as igrejas, não é, no caso da época, eram governadas e, portanto, não podemos copiar nada na época atual. Isso é outro argumento. Muitos, então, levantam a hipótese, né, que, na verdade, não havia um governo bem estabelecido nas igrejas apostólicas. Não havia, os apóstolos deixaram isso solto. Mas eu li aquele texto de Tito, já para ficar claro para os irmãos. Nós podemos observar no texto de Tito, não é? Só para chamar atenção para isso, que Paulo, ele envia o jovem pastor Tito àquela ilha chamada Ilha de Creta, porque Paulo também, não é, como sendo um apóstolo, um evangelista, ele recebe notícias de que aquelas comunidades existentes naquela ilha de Creta, não é, estavam tendo problemas, falta de disciplina, eles tinham um mau testemunho, e então ele envia Tito nesse sentido para completar o trabalho. Ou seja, eles pregaram o evangelho, ok, mas a igreja tem que ser organizada. Não é tipo assim solto, né? Cada um por si, cada um faz o que quer. Não. Ele envia Tito para organizar a igreja e a ordem dele é que Tito vá em cada cidadezinha de Creta e, nesse sentido, ordene presbíteros nessas comunidades. Ou seja, de maneira bastante clara, Paulo ordena, não é, que Timóteo verifique junto à igreja
as qualificações que homens devem ter na igreja para serem então presbíteros. A ideia então do que Paulo diz para Tito é justamente isso. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui? Não só em Tito, mas também em Timóteo, não é? Paulo está ensinando um modelo de governo de igreja plural, onde não um homem só, mas mais homens são levantados pela própria igreja, escolhidos pela própria igreja para governar a igreja. Então isso é a Escritura Sagrada, não é? Isso é muito importante para nós, irmãos, porque a palavra do Senhor não nos deixa cegos com relação a isso. Essa é a grande questão. O Novo Testamento, de fato, mostra, consequentemente, ao avançar das cartas, né, do trabalho dos apóstolos, uma evolução disso. Se vocês forem pensar, por exemplo, em Atos, assim que aquela multidão se converteu, não é? Os apóstolos, então, eles pediram que a igreja escolhesse 7 homens para trabalhar como diáconos da igreja, né? Porque havia muita demanda, muita gente ali pedindo ajuda para os apóstolos, e então, não é, eles ordenaram para que aquela comunidade observasse homens cheios do Espírito Santo, homens fiéis, que tivessem testemunho no meio do povo, e que esses homens então cuidassem do rebanho, diretamente do rebanho, observando as demandas, os problemas, as necessidades. E os apóstolos então ficaram, nesse sentido, mais resguardados à oração e à doutrina, à pregação do Evangelho. Só que isso é bem no início, logo no início. Ao passar do tempo, fica bastante claro que os apóstolos vão deixando a questão do governo mais clara. Por isso que você vê uma evolução muito maior em Tito e também em Timóteo, não é? Deixando claro a questão dos presbíteros. O próprio Novo Testamento, então, nos informa justamente qual é a organização da igreja. Então, uma coisa muito importante, governo de igreja não é uma questão de opinião ou de adaptação, é uma questão revelada. Se a Escritura diz como a igreja deve ser organizada, então nós como cristãos devemos olhar para a Escritura e aplicar essa verdade à nossa comunidade. Uma vez sabendo disso, nós não podemos retroceder, né? Por exemplo, sim, a Bíblia ensina isso, mas a gente percebe que na prática é um pouco maçante, né? Dá trabalho, não é? Veja, até mesmo na questão da disciplina, aplicando a disciplina em alguns irmãos, não é? E até, quando em alguns casos, até excomunhão, por exemplo. Se é uma igreja que tem um líder que manda nesse sentido, ele pode decidir excomungar a pessoa ou não. Isso é uma coisa estranha. Por isso que tem que haver um governo da igreja que seja plural, ou seja, com presbíteros, para que o conselho delibere sobre isso, para que o conselho aconselhe aquele irmão, não é? E chamando a própria igreja para ajudar em todo esse processo, a fim de evitar que o irmão seja, assim, excomungado da igreja. A ideia do governo plural é que todo mundo contribua, todo mundo ajude ao irmão despertar, acordar, não é? E quando chegar ao ponto realmente de dizer bem assim, esse irmão ele não quer se submeter à doutrina, ele não quer se submeter à piedade cristã, à palavra de Deus, e portanto ele vai ser tirado, além de tirado, afastado da ceia, mas também próprio excomungado do corpo de Cristo. Esse é um assunto muito importante e muito sério. Mas sendo excomungado então, essa excomunhão vai justamente pelo conselho, ou seja, pelos presbíteros reunidos, que usam essa autoridade, e não por um homem que decide sobre a vida dos outros. E lembrem que os homens que estarão governando a igreja, ou exercendo o governo de Cristo, são eleitos pela própria igreja. Não tem aquela questão partidária. Os irmãos sabem, os irmãos não são crianças não, sabem muito bem que em muitas comunidades pode acontecer isso. Se não existe essa escolha dos membros, essa avaliação da própria igreja, ou seja, o reconhecimento dos dons na vida de alguém, então facilmente o sistema de governo fica corrupto e então torna-se algo que parece um modelo político que a gente vê no município, por exemplo, no estado, ou no país. Fica uma coisa muito comum, de politicagem até. Por exemplo, um líder, ele quer ser o presidente da igreja, o presidente geral das convenções. Então ele vai fazer campanha. Isso acontece, irmãos. Isso acontece. Vai fazer campanha. Vai prometer cargo, se vocês me ajudarem nessa cidade aqui, tantos vão ser diáconos, tantos vão ser presbíteros. Isso acontece. E no modelo bíblico de igreja, isso não pode acontecer. É por isso que o modelo é dado para proteger tanto o pastor como a própria igreja, entende? Porque os membros é que vão reconhecer os dons na vida de homens para então elegê-los para o ofício. Certo? Eu não posso determinar quem vai ser presbítero na igreja. Eu posso treinar homens, ensiná-los, mas determinar não. A igreja tem que ver dons nesses homens. E veja como é bom isso, porque, de um lado, eu estou usando minha experiência para ajudá-los a compreender.
E também observando como a igreja está escolhendo esses homens, eu posso, de repente, perceber, não é, que tem que melhorar um pouquinho naquilo outro, e ajudar esse irmão, e ajudar a própria igreja a julgar melhor. Então há uma cooperação de pastor e igreja para que a comunidade possa olhar a partir da Escritura Sagrada. E isso é muito importante. Por que Paulo nos dá descrições de qualidade de presbíteros? Justamente para que as pessoas não escolham os presbíteros da igreja, os seus líderes, baseado em camaradagem. Mas eu gosto muito do irmão fulano. O irmão fulano é tão querido, ele abraça todo mundo, dá um beijo na testa de todo mundo, né? Ele é um cara desenrolado, todo mundo gosta, as crianças gostam dele. Isso não é qualidade de presbítero. E se ele for um cara muito legal, mas na hora de ser um pouco mais firme, ele fraqueja. Ele é um cara legal, abraça todo mundo, mas chega um momento que alguma coisa muito terrível acontece com alguma família da igreja e esse presbítero precisa ser firme na palavra de Deus e às vezes até exortar duramente. Será que o irmão legal, o irmão que tem um coraçãozinho derretido, vai conseguir resolver esse problema? Tem que pensar nisso também. Entende? Então ser legal não é qualificação. Tem que ser hospitaleiro, tem que ser uma pessoa amiga do bem, como o texto fala. Mas, não é? Tem que prezar pelo zelo para a glória de Cristo. Afinal de contas, ele é o rei da igreja. Esse é o ponto, não é? Por isso, então, irmãos, cremos que esta verdadeira igreja deve ser governada conforme a ordem espiritual que o nosso Senhor nos ensinou em sua palavra. A palavra de Deus é a norma. Não há lugar para argumentos de utilidade. Isso não pode entrar no seio da igreja, não é? A questão das adaptações. Pensando em adaptações modernas, utilidades, é em nome dessas adaptações modernas que nós vemos aí absurdos acontecendo. Por exemplo, talvez algumas pessoas achem isso normal, eu não sei, espero que não, mas veja, em muitos ambientes, entendo o que eu quero dizer, mulheres são ordenadas a pastoras, por exemplo. Irmãos, entendam, isso não tem nada a ver com machismo, não é? Porque isso aí é coisa de macho escroto. Isso não tem nada a ver com isso, é a Escritura. Quem determina homens para o ofício é a Bíblia, não é uma preferência dos próprios homens. Deus revelou assim. Entende? E as pessoas às vezes acabam usando o argumento lá de fora, elas pegam os argumentos que se usam na sociedade hoje e querem colocar na Escritura. Isso é infidelidade. Não pode ser assim. É o que o Senhor diz. Entende? Não, mas se a mulher não for pastora, o argumento da utilidade. Se ela não for pastora, se ela não puder ocupar um cargo, um ofício nesse sentido como um homem, significa dizer que ela é, nesse sentido, inferior ao homem. Estão maximizando a importância do homem e rejeitando as mulheres. Então você vai ter que dizer que a Escritura diz isso, ou que Cristo faz isso. Porque, veja, no ministério de Cristo, ele era rodeado de mulheres. O tempo todo. As irmãs, as que foram libertas, curadas, abençoadas por ele, estavam sempre ao lado dele e dos apóstolos, o servindo. Inclusive servindo o Cristo, que era itinerante com os apóstolos, com os seus próprios bens. Elas trabalhavam, elas vendiam, elas ajudavam nesse sentido a alimentar os homens de Deus ali. E o próprio Senhor Jesus Cristo. Ora, pela lógica da utilidade delas, não seria mais, pelo menos no tempo de hoje, não é mais óbvio que ele escolhesse apostolisas? Essa palavra não existe, né? Mas vamos lá, para não falar apostila, né? Apostolisas, vamos dizer assim, mulheres, não estavam próximas dele? Não, mas ele ordenou homens. Entende? Então é uma questão de designação de Deus e não nossa. Nós não podemos decidir sobre isso. Se Deus falasse, as mulheres também seriam as mulheres. Mas o que o Senhor diz? Homens. Simplesmente isso. Não é porque homens são melhores, ou porque são mais espirituais, ou porque homens nesse sentido são mais próximos de Deus. Isso não existe. O ponto não é esse. Não tem a ver com valor. Ok? Não tem a ver com dignidade. Tem a ver com papéis que Deus deu a um e a outro. Simples assim. Entendeu? Ninguém pode se sentir menor porque deseja, e esse desejo sendo influenciado pelo mundo, né? Por exemplo, é assim, eu só vou ser igual se eu fizer a mesma coisa. E não é assim que funciona, certo? É assim que o Senhor ordena a sua igreja. E veja, muitas comunidades acabam fazendo isso usando o argumento da utilidade. Inclusive, usando o argumento seguinte, mas tem mulheres aí, um monte de mulheres que são muito mais inteligentes, capacitadas. Cara, isso, eu sei que isso é verdade. Mais uma vez, a sua capacidade intelectual não determina dignidade para você ser um oficial da igreja. Não é isso não. Entendeu? Se você colocar um homem aqui, um PhD, não é? Um cara que é doutor em várias disciplinas, um verdadeiro gênio aqui,
Isso não significa dizer que, por exemplo, ele poderia me substituir como pastor. Eu sou um pastorzinho de uma cidade pequena. Quem sou eu? Né? Nós somos todos pequenos. Quem sabe que nós existimos aqui? Só Deus. Entende a situação? Mas se você pega um homem, então, com tanta capacidade, ou uma mulher mesmo, isso não significa dizer que isso é o que habilita eles a serem oficiais, mas a ordem de Deus. A nossa pergunta sempre tem que ser o que o Senhor diz em sua palavra. Sempre, não é? Essa é a ordem do Senhor, ok? E isso é importante, irmãos. Não podemos deixar nem homens nem mulheres com que o mundo determine como as coisas vão ser na igreja. A nossa agenda não é deles, ok? Somos servos de Cristo e o rei é Ele. Tá bom? Então, o presidente não é rei da igreja, não é o prefeito ou o governador, rei da igreja é Cristo. E, na verdade, Cristo é rei não só da igreja, mas de todo o universo. Eles aqui não sabem disso, né? Essa é a realidade. Então, temos que olhar para a palavra de Deus sempre, não é? Continuando. A história da igreja ensina que uma forma de governo mundana facilmente pode dominar a igreja. Basta pensar no poder do Papa, como exemplo, né? A mesma coisa. Então, esse supremo pontífice, né? Ou seja, esse líder central, esse modelo de governo é uma cópia do mundo. É só você lembrar um pouco do contexto. Você tem aquelas comunidades apostólicas vivendo, não é, de maneira muito simples, sem templos luxuosos, reunindo-se em casa pelo contexto. Não que houvesse proibição de ter templos, mas no contexto que eles estavam vivendo, é assim que eles tinham a liberdade, para ficar em casa. Ficando em casa, os pastores da igreja eram pessoas comuns no meio do povo. Não eram pessoas destacadas na sociedade, eram pessoas comuns, que todo mundo conhecia, que todo mundo frequentava a casa, certo? Tudo normal. Não havia esse domínio de pastores sobre o rebanho. Mas, de repente, quando os apóstolos morrem e a igreja vai tomando, nesse sentido, outras formas, saindo mais do judaísmo, tornando-se mais ocidental e recebendo outras influências nesse sentido, fica claro que as influências, não é, da filosofia grega, do tipo de governo romano, vão influenciando a igreja. E então você vê de maneira bastante clara que, assim como no Império havia um imperador, não é, um grande rei, um líder geral do povo, a mesma coisa aconteceu na própria igreja. Inclusive, lá no passado, o que levou a uma cisão na igreja antiga foi justamente, não é, a igreja que estava em Roma reivindicar, nesse sentido, a primazia sobre as demais igrejas, alegando o seguinte, que aqui a nossa comunidade, não é, ela foi fundada ou ela permanece, ok, com a sucessão apostólica que vem diretamente de Pedro. E isso significa dizer que a nossa comunidade tem que ficar acima das demais. E as comunidades locais, ou os patriarcados, as grandes igrejas daquele período, Antioquia, não foi fundada a igreja de Antioquia? Pois bem, tinha a igreja de Antioquia, que era grande, em Jerusalém, igreja grande, não é? Em vários cantões ali haviam comunidades cristãs que os apóstolos fundaram, mas a igreja de Roma reivindicou então primazia sobre as demais, e elas não aceitaram. E aí houve uma cisão, e a igreja de Roma se separou das demais, tornando-se então a igreja católica apostólica romana, e então deixando a igreja ortodoxa que existe até hoje. Às vezes, se vocês se depararem com algum católico romano que diga bem assim, nós somos a igreja mais antiga de todas, é só procurar, é facinho, no Google, eclesia.com, só isso, só botar. Botou eclesia.com, você vai justamente achar o site da igreja ortodoxa. E lá, assim como os católicos romanos, eles têm todo o histórico da igreja desde aquele período. Então você consegue fazer um contraponto do que um está dizendo, do outro também, e perceber que não é bem assim como eles falam. Certo? Isso é muito importante para nós, não é? O ponto é, irmãos, houve uma corrupção e um modelo não cristão, não bíblico, não espiritual foi adotado para governar aquelas comunidades, não é? E isso realmente afastou a igreja nesse sentido da sua pureza, porque uma vez que você não tem presbíteros na igreja para guardarem o púlpito, qual é a função do presbítero na igreja? Básica. Os presbíteros da igreja, eles têm muita autoridade dada pela igreja, porque eles são os pastores da igreja, certo? Significa dizer o quê? Que esses presbíteros vão ser aqueles que estarão na casa dos irmãos, os visitando, os exortando, os disciplinando, ensinando, estimulando. São os irmãos que estarão pastoreando o rebanho, inclusive a mim mesmo, que terei que receber visitas com minha família e etc. Haverá tudo isso. Um presbítero numa igreja reformada, seguindo esse modelo bíblico, ele tem autoridade, o governo, no caso o conselho da igreja, para me disciplinar. Vê se isso é comum.
É difícil você ouvir que um pastor foi disciplinado. Pois bem, numa igreja reformada, se eu não preciso fazer nada de muito feio não, viu? Basta eu ser infiel às confissões da igreja. Só isso. Basta eu pregar uma doutrina que eles não possam confirmar na Escritura Sagrada. Só isso. Chegar o dia de dizer bem assim, ó, um belo dia o pastor me deu uma doida nele, chegou de manhã, no domingo, em vez de pregar a pregação catequética que ele estava acostumado a fazer, ele resolveu abraçar a ideia de que vamos começar a dialogar com os arminianos. Aí eu comecei a falar aqui, de repente, num domingo de manhã, que, pessoal, eu acho que o sinergismo tem algum fundo de verdade. Os presbíteros da igreja podem, a partir disso aí, me exortar, me chamar ao arrependimento, e se eu mantiver, no caso, a minha opinião contrária à confissão da igreja, eu posso ser disciplinado, afastado do púlpito, porque os presbíteros são guardiões do púlpito, bem como da mesa do Senhor. Então veja a diferença. E assim você protege o púlpito para que um líder não queira determinar o que é a verdade na igreja. Né? Infelizmente acontece muito isso em muitas comunidades hoje, que são chamadas até de evangélicas, não sei porquê, mas são chamadas. Imagine, quem vai chegar, por exemplo, a um René Terranova da vida e dizer que ele está errado sendo membro da igreja? Não vai. O cara lá é um semideus lá dentro. Não é? Alguém que se dá o nome de apóstolo hoje, ou de bispo. Qual é a ovelhinha humilde que vai chegar até ele e falar bem assim, pastor, o senhor está errando? Jamais. Né? Nunca. Ele é um homem de Deus, se ele orar, Deus me mata. É basicamente isso que se pensa. Entendeu? E com um governo presbiteral, isso não acontece. Porque esses homens, eles têm a obrigação, o dever, o ofício, não é? Justamente para repreender o líder que se coloca acima dos outros, para proteger o púlpito da igreja. Significa dizer que num sistema bíblico, o pastor não prega o que ele quer. Isso é um ponto muito essencial. Ele não prega o que ele quer. O pastor não tem liberdade para pregar o que quer. Certo? Há essa conexão, então, dos presbíteros com o pastor, não é? No aconselhamento, no observar as necessidades da igreja, para que o pastor pregue baseado nessas necessidades. Entende? Ele não tem que ficar respondendo a pergunta que ninguém fez. Eu não posso, por exemplo, como um pastor reformado, pregar para vocês, imaginando que eu estou, por exemplo, em outro país, ou esquecendo que estamos no Nordeste, temos uma cultura própria, e estiver pregando aqui para vocês como se eu estivesse, por exemplo, lá para o lado sul do país. Não. O nosso contexto é esse. Não é? O nosso contexto é esse. E nem sempre é fácil, né? Para você, os presidentes têm que chamar. Pastor, olha, a igreja precisa disso, pastor. Entendeu? Tem problemas acontecendo assim, e nós estamos sendo os seus olhos, os seus ouvidos. Então, ouça e pregue baseado nessas necessidades. E assim a igreja de Cristo é cuidada, né? É alimentada. Então vamos pensar aqui mais sobre o governo então da igreja, como deve ser. O ofício de apóstolo era temporário. Então, pensando nesses que se chamam de apóstolo hoje, não existe apóstolo. Foi Vanetes que uma vez disse, não sei aonde, que apóstolo bom é apóstolo morto, né? Essa frase é verdadeira. Tá certinha, não existe apóstolo hoje. Ah, é? Pronto, então foi o pastor Nicodemos que falou isso. Muito bem, e isso é uma frase muito bem dita. Apóstolo bom é apóstolo morto. Por quê? Porque não existem apóstolos hoje. Os apóstolos não ordenaram outros apóstolos. Eles ordenaram pastores e presbíteros e diáconos, só. Nada além disso aí. Então ninguém tem o direito de arrogar para si o título de apóstolo. Isso não existe. Nem os católicos romanos fazendo um ajeitado na tradição, não é? Uma forção de barra terrível que você fica, misericórdia, quem foi que escreveu isso foi Steven Spielberg, só pode. Porque a mentalidade para você criar um mundo de imaginação para justificar que eles são realmente descendentes de Pedro, vamos dizer assim, né? Nessa sucessão apostólica, não tem o menor sentido. É uma viagem muito grande. Acho que eles seriam muito bons para escrever ficção, né? Eu acho que eles até fazem melhor do que Júlio Verne nos filmes dele. É muito mais empolgante, porque os caras viajam muito para chegar a essas conclusões, né? Então, apóstolos, nesse sentido, eles eram um ofício na igreja inicial e temporal. A época dos apóstolos, que tinha aquela autoridade maior ainda nesse sentido, é porque eles foram levantados por Deus para lançar os alicerces da igreja. Então, eu, pastor Ademir, sou um simples pastor e, portanto, eu não estabeleço doutrina na igreja. Eu não tenho autoridade para dizer o que é verdade, entende? Para determinar, definir a verdade. Os apóstolos tinham. Os apóstolos traziam revelação. Os apóstolos explicavam o Antigo Testamento. Eles eram autoridades oficiais de Deus para dar conhecimento da palavra do próprio Senhor para o seu povo. Basicamente, a função deles era muito semelhante dos profetas nesse sentido.
Nenhum pastor tem isso. Entendeu? Nenhum pastor tem isso. Por que muitas comunidades hoje ainda se mantêm com essas heresias? Porque falta um governo decente, um governo bíblico, não é? Que possa realmente exortar esses homens. Os evangelistas eram os ajudantes, esse era o papel deles ali, eles eram ajudantes dos apóstolos. Fazem até um grande destaque em termos de evangelistas, não é? Mas eles eram os cooperadores dos apóstolos. Estavam sempre ali com eles, não é? Estendendo mais o seu trabalho, mas a tarefa deles justamente era essa, não é? Até comparada nesse sentido aos missionários de hoje. A ideia era ajudar a propagação do evangelho. Também os profetas daquele período, do Novo Testamento, não é? Eles tinham esse papel também de trazer consolo para a igreja, também trazer nesse sentido revelação, cooperando com os apóstolos. O Senhor deu, naquele início, naquela era apostólica, dons, não é, maravilhosos, carismáticos para a igreja, para que a igreja tivesse ali o testemunho de que os apóstolos e a própria comunidade que estava se formando era realmente a igreja de Cristo. Certo? Existe até uma resenha, não sei se já está mais, já deve ter saído da internet, né? Eu lembro de uma vez que estava tendo era uma propaganda de uma campanha nessas igrejas neopentecostais, né? E a pessoa, o líder estava vestido com outros obreiros lá, todo de branco, parecendo médicos, né? E ele estava lá com um saquinho de cimento pequenininho, que era o cimento da casa própria, para fazer a campanha, e estava dizendo: aqui na nossa igreja é como no tempo dos apóstolos, não é? Assim, é porque as pessoas são muito, às vezes, assim, amantes do misticismo. Elas gostam muito, elas são muito espirituosas às vezes, espiritualistas aliás, não é? Elas querem muitas coisas espirituais demais, são espiritualistas, querem ver tudo que seja fora do comum, sobrenatural. E por conta disso, são mais fáceis, né, para esse tipo de gente. Porque a qualquer um desses, não precisa ter medo não. O cara chega aí, olho d'água das flores, agora chegou um apóstolo agora para poder mudar o olho d'água, né? É conversa fiada. Sempre é conversa fiada, certo? E quer saber disso, desafie o infeliz, não é, o dito cujo, aquele que está dizendo que é o apóstolo da igreja, a fazer o que os apóstolos faziam. Ah, você é apóstolo? Tá bom então. Procure um hospital, como o Hospital do Câncer, por exemplo, e cure todo mundo. Aí, quem sabe a gente não conversa. Ressuscita um morto. Quem sabe a gente não conversa. Entendeu? Eu quero ver você orando e sem nenhuma interrupção, independente da pessoa ou não, você orar, a pessoa ser curada. Vai rolar? Não, não vai rolar isso. A pessoa não vai ser curada e no final a culpa vai ser da pessoa que não foi curada. É sempre assim, né? É desse jeito que eles agem. A igreja precisa realmente se fortalecer para se proteger desses homens. Só lembrando de uma coisa: os falsos profetas jamais vieram de fora. Os perigos desde o início da igreja apostólica sempre foi dentro. Cristãos, membros da igreja, que eram rebeldes, que não se conformavam com a sã doutrina e acabavam atacando a doutrina de Cristo. Nunca vem de fora. Por isso que é necessário um modelo de governo que seja bíblico para guardar a igreja de Cristo, não é? Então, nas suas cartas a Timóteo e a Tito, o apóstolo Paulo dá instruções a respeito de uma forma de governo mais fixa. Os ofícios permanentes são os de presbítero, diácono, nesse sentido, e fala-se de presbítero e diácono porque o pastor, no fim, é um presbítero também, ok? Mas são ofícios fixos na igreja. Não é? Então quer dizer que aqueles ofícios especiais, iniciais, não existem mais, certo? Então os ofícios que permanecem são esses, não é? Inclusive, observando em Filipenses 1:1, não é, que diz: a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, presbíteros e diáconos que vivem em Filipos. A ideia até aqui de usar presbítero ou bispo não é questão de hierarquia. Então, quando se fala na escritura de pastores, presbíteros ou bispos, se está falando da mesma coisa. Não tem a ver com hierarquia, não existe hierarquia na igreja. Esse negócio de hierarquia é criada depois, vem de fora, não vem da Bíblia. Não existe hierarquia na igreja de Cristo. Significa dizer o quê? Que quando se fala de presbítero, de pastores ou bispos, estamos falando da mesma coisa, ou seja, do mesmo ofício. A ideia de presbítero é justamente a ideia desse que vai estar pastoreando o rebanho, certo? E a palavra bispo refere-se justamente à supervisão. Só é uma referência a os trabalhos que ele exerce.
Então, uma hora é chamado de presbítero, outra hora é chamado de bispo. Pedro se chamou de presbítero com os demais. Então, se refere à mesma coisa, não é uma hierarquia na igreja. Certo? Inclusive, no modelo de igreja bíblico, aplicado hoje à fé reformada, também não há hierarquia. Então, por exemplo, eu sou o ministro da palavra dos sacramentos, aqui na igreja. Futuramente, com fé em Deus, para que não demore mais tanto assim, teremos oficiais, então teremos presbíteros e diáconos. O meu ofício não é superior ao dos presbíteros e nem tampouco ao dos diáconos. Não existe isso nas igrejas reformadas. Cada oficial tem um papel específico na igreja. É igual a questão do homem e da mulher. Nesse sentido, o homem é maior do que a mulher? Não é. É a mesma coisa. Nós temos a mesma dignidade diante de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com quem é melhor, não. A mesma questão, quando você fala... Eu não estou falando sobre essa questão de liderança, de homem e de mulher. Não é isso que eu estou falando. Estou falando sobre dignidade. Somos iguais. Quando você fala, então, de ofícios na igreja, nesse sentido, você tem esses oficiais eleitos e entre eles não há hierarquia. Ok? Então, não é quem pode mais. É simplesmente o papel que você recebeu para cumprir na igreja, certo? Então o ponto é, eu como ministro da palavra, o que me compete? Pregar a palavra, ensinar a palavra. Minha vida tem que ser de estudo para transmitir a palavra de Deus. O papel do presbítero, junto comigo também, nesse sentido, é de pastorear o rebanho, é de verificar, de supervisionar para ver se a igreja está recebendo bem a palavra de Deus, se eles estão aprendendo, se os irmãos estão realmente amadurecendo na fé, como eles podem amadurecer. Os presbíteros têm esse papel importante. E o papel dos diáconos na igreja é justamente o ministério do socorro. Os diáconos são aqueles que vão se preocupar especificamente com as necessidades da igreja, sociais principalmente. Entende? Então os diáconos vão ser aqueles que vão estar cuidando do rebanho para que não haja irmãos na comunidade que estejam passando necessidade. Essa é a função deles. Entende? É socorrer os irmãos em suas lutas. É ajudar os irmãos também, não é? A se reorientarem, a fazerem projeto na sua própria vida, a se organizarem também. Os diáconos têm todo esse papel aí para ajudar o rebanho. Cada um, então, está ocupando, não é, aquele ofício para desempenhar um papel muito específico que não coloca eles acima dos outros, tá bom? Isso é muito, muito importante mesmo, irmãos. O Novo Testamento usa dois nomes, então, para presbítero. O presbítero, não é, ou o ancião, são referências do mesmo ofício nesse sentido, mas para mostrar de repente um que seja mais experiente ou um mais jovem, ou também um que dedica-se mais à palavra e o outro que dedica-se mais ao pastoreio. Então, por exemplo, eu como um pastor também sou um presbítero, só que eu sou um presbítero docente, entende? E existe o presbítero regente, ou seja, é aquele que vai realmente exercer esse governo na igreja. O tipo de governo que eu vou exercer não é o da pregação e o dos sacramentos. Então eu prego e eu ministro Santa Ceia, eu batizo, é o que eu faço. Claro que eu vou ajudar também nas visitas, não é? Mas os presbíteros regentes é que vão estar organizando a igreja nesse sentido. Cada um desempenhando o seu papel para manter a boa ordem no corpo de Cristo, não é? Então, é isso que o Novo Testamento faz para nós aqui. O segundo, então, que é a questão do bispo, da palavra episcopos, não é? Que é justamente supervisor, traz essa ideia de quem está olhando por cima, né? Um supervisor. Alguém que está reparando se o rebanho está indo bem. Será que não tem nenhuma ovelhinha querendo fugir para o outro lado, né? Para a esquerda, para a direita? Não é? Será que não tem uma ovelhinha dizendo que é de centro-direita? Estou brincando. Isso não tem aqui não, viu? Mas será que tem uma ovelhinha nesse sentido, que está ali meio rebelde? Nesse sentido, o bispo, não é? Ou o presbítero, nesse sentido, ele estará supervisionando, observando, não é? De repente, ele está aqui nessa supervisão e observa que tem um irmão que, frequentemente, ele está meio chateado quando houve uma pregação, por exemplo. Todo mundo está aproveitando a pregação, mas aquele irmão fica meio assim, sabe? Dando cotovelo na parede. Na verdade, ele está discordando de alguma coisa, cochichando, resmungando que nem velho, né? Conversando água e vai cochichar pro irmão do lado. Rapaz, isso aí eu não sei não, viu? Ele vai ficar observando isso aí, porque ele tem que cuidar dessa ovelha também. Você não vai até ele, vai visitá-lo, vai perguntar o que está acontecendo, vai abrir a Bíblia e ensinar para ele a doutrina. É o trabalho dele, supervisionar e então agir para o bem daquela ovelha, não é? E para o bem do corpo de Cristo, certo? Então isso é muito, muito importante. De fato, poderíamos dizer que os presbíteros são bispos. Falando assim, porém, falamos de todos os presbíteros e não de alguns, como na igreja de Roma, por exemplo, né?
Na sua última conversa com os presbíteros da igreja de Éfeso, Atos 20, verso 17, Paulo os chama também de bispos, no verso 28. O nome, título, né, episcopos, ou bispo, que é supervisor, então indica alguém que simplesmente dirige a igreja, ok? Então todos os presbíteros são chamados assim, também, não é, de anciãos ou de supervisores, não é, que vão cuidar do rebanho. Na igreja, então, irmãos, não pode haver pessoas que, sem ajuda e consolo por parte dos outros membros, sofram por causa de doenças, solidão ou pobreza. É claro que nós temos uma limitação, nós somos pobres. E, na verdade, as igrejas de Cristo são assim, né? Nós não somos os reis da terra. Né? O que está nos prometido é para o futuro. Um dia nós seremos reis, sim, nessa terra. Mas agora não. Agora a gente vai aguentando por aqui. Mas enquanto estamos aqui nessa situação mais difícil, temos que fazer o possível, não é, para cuidar uns dos outros. Entende? Então, veja, o irmão que está passando por alguma dificuldade, seja em casa, em termos de perdeu o emprego, dificuldade financeira, ou adoeceu, não é? Por mínimo que nós possamos fazer, devemos fazer. Nós temos que reunir nossas forças para fazer alguma coisa, mínima que seja. Mas a comunidade precisa reconhecer isso, porque nós devemos nos cuidar nesse sentido, não é? Ainda que nossas condições sejam limitadas, devemos fazer o que nós podemos fazer, ok? Um trabalho aí do diaconato, principalmente, para o auxílio dos irmãos, não é? Observando então aqui as tarefas dos oficiais, irmãos. Sobre os pastores, diz Paulo em 1 Timóteo 5,17, que se afadigam na palavra e no ensino. O apóstolo Paulo fala da mesma maneira. Apóstolo Paulo também, né? Isso, Pedro, depois Paulo, não é? Diz que os pastores devem pregar a palavra de Deus e administrar os sacramentos, que são os sinais e selos da palavra. Esta tarefa ou obra é fundamental. Por isso se diz principalmente sobre os pastores, assim eles devem manter a verdadeira religião e fazer com que a verdadeira doutrina seja propagada. Meu dever como um ministro da palavra é isso, é manter a religião verdadeira. É meu dever, por exemplo, como pastor, principalmente, defender a igreja de heresias. E os presbíteros, juntamente comigo, não é, impedindo que eu também não seja um herege. Então a ideia é essa. Vamos cooperando uns com os outros nesse sentido, né? Os presbíteros, então, são chamados justamente para isso, né? Para ajudar nessa tarefa. Então, o último ponto, né? Eu não vou ser tão longo nessa aula de hoje, mas quando foram eleitos pessoas fiéis? Vamos pensar nisso aqui agora. O artigo 30 explica como o Senhor quer que a sua igreja seja governada. Ele mesmo instituiu os ofícios na igreja, por isso podemos ter a certeza de que, desta maneira, tudo procederá na igreja em boa ordem. Esse é o propósito. Mas há uma condição, por isso vai, na Escritura, não é? Paulo vai dizer as qualificações ou as qualidades desses irmãos, não é? Devem ser, então, eleitas pessoas fiéis, conforme a regra do apóstolo Paulo na carta a Timóteo. Encontramos esta regra em Timóteo 1, capítulo 3, verso 2 a 12, onde Paulo, não fala tanto sobre a fidelidade, e sim sobre a aptidão, capacidade. Aquele que é fiel nem sempre é apto para o ministério, não é? Fidelidade é a primeira condição. Então, isso é um detalhe muito, mas muito importante, irmãos. Na escolha dos oficiais para o governo da igreja, muitas vezes nós podemos ficar muito mais tendenciosos a escolher pessoas que têm mais aptidão. Pessoas que são mais, de repente, melhores formadas, não é? Pessoas de repente, sei lá, um nível intelectual maior. Às vezes esse tipo de qualificação chama a atenção dos nossos olhos. Nós ficamos com os olhos brilhando. Olha, imagina o pastor daquele. Só que a primeira exigência para os oficiais da Igreja de Cristo é que sejam fiéis. E não que sejam gênios, que sejam fiéis. Isso é a primeira e a coisa mais importante de todas. É claro que é bom que o pastor se prepare, ele tem que se preparar, tem que estudar, tem que ajudar a igreja, dando o melhor material possível para a igreja, o melhor alimento possível. Mas o que é principal na vida desses que serão eleitos para o governo da Igreja de Cristo é a sua fidelidade. Qual é o testemunho desses irmãos no meio da igreja? Qual é o testemunho? Não é?
As palavras de Paulo em Timóteo 3 mostram tanto a igualdade como a diferença entre presbíteros e diáconos em termos de testemunho, do mesmo jeito. Olhou para os oficiais, a igreja precisa avaliar isso. Qual é o testemunho desses irmãos no meio da igreja? São homens de Deus, são homens que têm apresentado maturidade diante da igreja, são homens que estão tendo capacidade, não é, e humildade para lidar com os problemas da igreja. Às vezes os irmãos, com suas falhas, são empolgados. Às vezes esquecem que estão tratando do rebanho de Cristo e agem como se fosse o seu próprio rebanho e quer ser duro demais, não tratar com as ovelhas. Isso pode acontecer. Entende? Eu não estou falando que às vezes a gente não vai ouvir uma pregação dura. Estou dizendo no sentido de tratar os irmãos. Tenta imaginar a cena, né? Por mais linda do mundo, o presbítero da igreja gritando com o irmão da igreja. Né? Imagine, né, a cena. Isso é uma coisa inconcebível. Mas para que isso não aconteça, tem que haver esse cuidado da comunidade. Qual é o testemunho dos irmãos? Entende? Os irmãos estão lutando. Veja, não é que eles devam ser perfeitos. As listas que Paulo trata aqui não é para que nós venhamos procurar perfeição nos irmãos. Porque se esse for o objetivo, não vamos achar ninguém. Né? Tá tudo acabado, é melhor não ter passado na igreja. Por quê? Porque todo mundo aqui é pecador e perfeito. Então o propósito é você reconhecer o seguinte, que esses irmãos têm seus problemas, têm suas limitações. A questão é, o que esses irmãos fazem para lutar contra esses problemas? Qual é o testemunho deles cristão? Porque o cristão santo, né? O cristão santo, o cristão piedoso, não é o fariseu que se acha santo, mas é o pecador miserável que sabe disso e que luta contra esse pecado. É simplesmente isso. Né? Então qual é a consciência desse irmão? Qual é o testemunho dele na igreja? Às vezes nós sabemos muito bem que cargos, porque é assim que é encarado hoje, infelizmente, sobe um pouquinho a cabeça. Então, eu já vai fazer o quê? 10 anos agora ou mais um pouquinho, sei lá, que eu fui ordenado ao ministério como pastor. 10 anos, né? Durante esses 10 anos eu pude ver muita coisinha feia, né? Muita coisa chata, muita coisa hipócrita. Então assim, eu tive uma experiência vasta nesse sentido em observar até quem me ensinou, com quem eu andava, líderes também que eram hipócritas de verdade, e principalmente porque eles achavam e eles agiam assim, como se fossem donos da igreja, superiores à igreja. Então, eram líderes que humilhavam as suas ovelhas, que nem deles são, na verdade, ovelhas de Cristo, não é? Que agiam com dureza, como se fossem ditadores na comunidade. Tudo isso você vai achar aí fora, não é? E no meio evangélico hoje, você sabe muito bem que o que existe é esse negócio de ungido do Senhor, né? O negócio do ungido do Senhor é complicado, porque é o que esses homens usam para se blindar diante do povo. Nós somos ungidos, ninguém pode nos tocar. Nós somos ungidos, ninguém pode achar ruim o que nós falamos, o que nós fizemos. Nós somos ungidos, ninguém pode nos questionar, não é? Ninguém pode dizer que estamos errados. Isso é um problema. A ideia de que a igreja possa observar os princípios da palavra para escolher os oficiais, os seus pastores e diáconos, não é? É justamente para que a igreja, juntamente com os ministros que já existem, possam escolher com sabedoria homens que realmente foram chamados por Deus para isso. Basicamente, o chamado que o Senhor faz aos homens não é tipo Mufasa das nuvens falando com Simba. Entendeu? Nenhum líder que vai pastorear a igreja, ele vai ouvir uma voz na nuvem, ou ele vai entrar no seu quarto, dobrar o joelho e uma voz falar no seu ouvido, não é? Se ele vier com esse negocinho, eu vou dizer, rapaz, toma cuidado que isso é coisa do cão, não é? Porque se Deus me deu um livro, uma Bíblia, para que eu vou ficar querendo ouvir voz? Não, quero não, né? Deus me deu a palavra dele, né? É como alguns pseudônimos também já disse, você quer ouvir a voz de Deus, lê a Bíblia. Se quiser ouvir em voz alta, lê em voz alta. Porque a palavra é dele, não é nossa. Então é a palavra dele, né? Então isso é até um exemplo interessante, né? Para compreendermos isso aí. Então muitos vão usar esses exemplos do ungido, não é? Essa coisa espiritualista para se blindar diante das pessoas. E nós não podemos fazer isso. O que vai dar a autoridade ou respeito à comunidade é o testemunho dos irmãos. Não é imposição. Entendeu? Não é criar cargos
não é, e estabelecer hierarquia na igreja para que as pessoas forçosamente te obedeçam, ou te respeitem, ou te honrem. Não. O que vai fazer com que uma igreja reconheça um pastor é o testemunho, é a sua perseverança, é o seu amor ao rebanho. É às vezes sofrer mais do que as pessoas da comunidade. É às vezes ficar desgostoso e não largar a igreja, né? Ficar triste, ficar decepcionado, ou então perceber que algum irmão não está amadurecendo e foi duro, e esse pastor não vai agir. Eu sou pastor da igreja, não vou admitir uma coisa dessa jamais. Se for para você ficar tristinho, vá para um cantinho e chore. Vá orar. Vá orar. É a ferramenta que o Senhor nos dá. Isso é importante. Nunca ficarmos exaltados por causa de cargo, porque a glória pertence a Cristo e somente Ele. Inclusive, eu sou pastor, não é? Chamado por Cristo, mas o ofício não é meu. O ofício não é meu. Inclusive, tem um detalhe, viu? Tem um detalhe muito importante que eu quero fechar agora com isso. Dentro do evangelicalismo, a impressão que nós temos é que quando alguém é ordenado a pastor, esse indivíduo recebeu um tipo de poder mágico que faz com que ele seja pastor em qualquer situação, em qualquer lugar que ele for. Então não importa se ele tem um rebanho, se ele é reconhecido pela igreja, ele é pastor, porque um dia alguém com o dedo melado de óleo passou na testa dele e fez assim, ó, quase fez aquele sinal lá da igreja católica, foi aqui e consagrou a pessoa, você é pastor. Eu passei por isso umas 3 vezes já, né? Então, você é pastor, está carimbado. Inclusive, uma das minhas situações de ordenação, né, foi ficar ajoelhado e o líder lá, ele derramar um potão de óleo na minha cabeça, aqui assim. Se alguém fica se orgulhando porque recebeu um dedinho com óleo, eu te consagro ao santo ministério. Eu devo ter recebido pelo menos 1 litro na minha cabeça, 1 litinho de óleo. E ficou escorrendo aqui assim, né? Se eu fosse barbudo que nem Arão, acho que juntava tudo a barba. Entende a situação? Então o ponto é que as pessoas às vezes acabam entendendo que um oficial da igreja, um pastor nesse sentido, ele recebeu um tipo de unção mágica e, portanto, ele tem que ser respeitado como pastor aonde quer que ele vá. Bem, isso não funciona nas igrejas reformadas. Eu só sou pastor aqui. Entendeu? Eu sou pastor aqui. Fora daqui, eu não tenho autoridade nenhuma. Entendeu? Ninguém tem que me reconhecer lá fora, não. Isso não existe. Eu sou pastor de vocês. Pastor aqui. E por que eu sou pastor de vocês? Porque vocês me chamaram. Inclusive tem documento, viu? Vocês me chamaram mesmo. Tá assinado em tudo, da Assembleia. Vocês me chamaram. Entendeu? Vocês me chamaram para ser pastor da igreja. Quando nós passamos pela reforma no início, vocês me chamaram. É por conta do chamado de vocês que eu sou pastor. Se vocês não me quiserem como pastor, eu não sou mais pastor. Significa dizer que se um dia vocês falarem bem assim, pastor Ademir, não dá mais, a gente já cansou do senhor, da sua ladainha, sua conversa demais, só fala demais, suas pregações são muito longas, então, fora daqui. Se isso acontece, eu não sou mais pastor. Eu não posso me chamar de pastor e nem pedir que ninguém me chame de pastor. Eu sou apenas um irmão sentado no banco. Entendeu? Porque o ofício não é meu. O ofício é de Cristo. Olha a grande diferença que é. Procurarmos entender o governo da igreja, a sua organização, não a partir das nossas argumentações modernas, não é? Não a partir da analogia com o mundo, com o governo do mundo, mas a partir única e exclusivamente da palavra de Deus. Temos que olhar para a palavra do Senhor e então, a partir da Escritura Sagrada, procurarmos organizar a igreja que é dele, que não é nossa. Amém, irmãos?